Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Graça e paz a todos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus, analisarmos o texto bíblico e como tema desse domingo eu quero trazer para você Cristo voltará. Sempre nós estamos esperando por algo. Agora, por exemplo, estamos esperando o fim desse isolamento social devido a essa crise sanitária em que o mundo está vivendo. E há uma ansiedade para que isso passe, para que isso termine, e nós temos orado e pedido a Deus que Ele tenha misericórdia e logo isso venha acontecer. Então algumas pessoas estão sempre esperando um bom emprego, esperando um bom estudo ou concluir um estudo, e tudo isso é importante, deve ser buscado. Mas algo muito importante é falado na Palavra de Deus e que muitas vezes as pessoas não se atinam, não se preocupam, e é justamente sobre isso: Cristo voltará. E nós temos então uma referência bíblica a respeito da volta do Senhor, há uma profecia vindo do Senhor Jesus. Ele mesmo fala em João capítulo 14, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no João capítulo 14, ainda no versículo 18, ele diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, isso é a presença do Espírito Santo entre nós, e também voltarei para vós. Então nós entendemos que o nosso Senhor Jesus, ele há de voltar, ele há de vir para buscar a sua igreja, aqueles que entregaram-se ao Senhor Jesus, aqueles que confiam nele como Senhor e Salvador da sua vida. E o texto que eu escolhi então para que nós pudéssemos nos embasar está em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, ou a Tessalônica, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 6, que traz a seguinte mensagem: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois de que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E o capítulo 5 até o versículo 6 diz assim, do 1 ao 6: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite, quando as pessoas começarão a dizer: tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas, as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Amém? Essa é a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o versículo 6 do capítulo 5. Para entender isso, irmãos, é preciso um conhecimento bíblico sobre como as coisas se transformam em nós, se revelam em nós,
E está lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, onde diz: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para uma pessoa, ou para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Então a palavra de Deus se discerne espiritualmente, discerne espiritualmente. E aqui em Tessalonicenses nós vemos Paulo falando a respeito daqueles que já morreram. Algumas traduções dizem dormiram ou dormem, mas a expressão ali é aqueles que já morreram. Muitos foram antes de nós que já vieram, já morreram em Cristo Jesus, e eles então hão de ressuscitar primeiro, como diz a palavra, e serão elevados ou levados ao céu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira certeza que nós temos da palavra de Deus sobre nós é que Cristo vai voltar. É a certeza da volta de Jesus. Ele prometeu. Como ele veio no primeiro momento em que nós conhecemos a história, em que houve essa divisão entre um antes e um depois, né? Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo, que é pautado na história. Nós temos os locais por onde ele viveu e por onde ele ensinou e por onde ele pôde cumprir também a morte e a ressurreição, e dessa forma nos tornar, através da fé no Senhor Jesus, salvos em Cristo Jesus. Então uma coisa que você pode ter certeza é que Cristo vai voltar. E isso ele vai dizer então no capítulo 4, como nós lemos: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança e nós sabemos que ele há de voltar. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Aqueles que creem no Senhor Jesus hão de subir com ele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, se isso acontecer na nossa era, irmãos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Algo fantástico há de acontecer, algo sobrenatural, algo inexplicável, mas é a palavra de Deus revelando detalhes daquilo que há de acontecer com a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele trouxe muita informação a respeito desse dia. Houve até questionamento por parte dos apóstolos em saber quando seria aquele dia. E é interessante que Jesus, lá no Mateus 24, no versículo 36, ele vai dizer assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. O Pai tem esse dia pré-determinado no seu coração, no seu desejo de cumprir com aquilo que ele nos prometeu. Então, no primeiro momento, nós temos a certeza, a convicção de que Jesus há de voltar. Então, e quando isso será? Nós não sabemos, pode ser tão próximo. Muitas pessoas estão hoje na aflição do seu corre-corre, no seu dia a dia, com muitas expectativas, mas isso pode acontecer. Como aconteceu esse isolamento de uma hora para outra, nós vimos o nosso mundo mudar, as coisas acontecerem de forma tão radical, e assim há de acontecer também a vinda do Senhor. Muitos não estarão esperando, muitos estarão dizendo: mas isso não há de acontecer, e vai acontecer. Por isso lá no 1 Tessalonicenses, no 5, de 1 ao 3, vai dizer assim: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Paulo está dizendo: não precisa que eu escreva, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Eram as palavras de Jesus. Na calada da noite, ou seja, naquele momento inesperado, naquele momento em que muitos estarão totalmente desligados desse interesse, desse fato. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher
que está sentindo as dores de parto. Uma mulher, quando chega na hora de dar à luz, ela só tem algo a ser feito, que é promover o parto, é acontecer o nascimento. Assim é de acontecer a volta do Senhor Jesus. E aí vem a nossa colocação. Como deve ser então a nossa expectativa? E eu digo que você deve estar preparado para a volta. Não importa quando. Talvez você ou eu, antes disso acontecer, iremos para a presença do Senhor. Mas nós devemos estar preparados. No capítulo 5, 4 e 6 ainda, concluindo esse texto, nós vemos o seguinte: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Será para aqueles que não estão preparados um dia como um assalto, como um ladrão, como um caso, algo que não se esperava. Mas para nós não pode ser. Nós temos que ter certeza e estarmos vivendo dentro da expectativa dessa volta. Pois, por isso, versículo 6 do capítulo 5, por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Esse significado da palavra, dormindo, é realmente alheio ao que está acontecendo ao nosso redor. Muitos são os sinais da volta de Cristo. Muitos são os fenômenos. E há algo tão interessante nos nossos dias, em que nós estamos interligados, nós sabemos o que acontece no outro extremo do planeta em questão de segundos ou minutos. E o mundo está mostrando a agonia. O planeta, a natureza está gemendo, como diz a palavra, com expectativa pelo aquele dia da volta do Senhor. Eu quero dizer para você, se você está preparado, não tem o que temer. É como aquela pessoa que já tem a sua passagem comprada, o voo programado, e quando você chega, você tem acesso à aeronave e você vai concluir o seu voo, porque você está preparado, porque você está apto. É assim que você deve esperar a volta do Senhor Jesus, apto, preparado, seu imperfeito juízo, consciente de que se você não estiver, você pode perder a passagem. E quando nós deixamos para a última hora, nós vemos isso também na palavra do Senhor, a respeito das mulheres prudentes, das mulheres que não eram imprudentes. E naquele momento da história mostra que o noivo chega, fecha a porta e não há mais como mudar. Nós temos que estar preparados. Esteja preparado. Eu estou preparado. E eu quero oferecer para você, esteja preparado. Busque na palavra do Senhor, aproveite esse momento em que você está em isolamento para buscar conhecer mais a palavra do Senhor. Sabe o que diz lá em Apocalipse 22, 20? Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, é o próprio Senhor Jesus. Certamente venho logo. Amém, vem Senhor Jesus, Maranata. Esse mundo sempre terá as aflições, tribulações. Nós nunca teremos um tempo que seja perfeito. Mesmo quando as coisas parecem perfeitas, ideais, ainda assim o mundo está agonizando. E a nossa esperança e certeza de que a vida eterna em Cristo Jesus há de ser a perfeita, há de nos levar, o Senhor nos levará para um ambiente preparado por Ele. Preparado. Um ambiente em que é como era o paraíso lá na criação, lá no Éden, lá no livro de Gênesis, nós temos a declaração de que era um jardim preparado. Um ambiente totalmente perfeito. Se nós conhecemos muitas maravilhas nesse mundo de hoje, nós podemos imaginar que lá, esse lugar preparado por Deus, onde nós temos alguns relatos bíblicos do que é que lá existe, nós veremos muito mais maravilhas preparadas pelo Senhor e com algo muito mais especial. Lá não seremos influenciados pelo pecado. Você está preparado para a volta de Jesus? Faça uma autoanálise. Se pergunte. E se você não sabe, procure alguém
que conhece a palavra do Senhor. Alguém que não vai te trazer outra informação senão a verdade que está contida na palavra do Senhor. Eu vou dizer para você, Cristo vai voltar. E Mateus 24:36 nos diz, mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe. E o Senhor sabe, só o Pai sabe. E o Senhor Jesus há de voltar naquele dia, um dia que o mundo não espera, mas nós estamos esperando. E todos têm o convite. Fique preparado, porque esse dia há de voltar. Vamos orar para que nós possamos discernir espiritualmente a palavra do Senhor e estejamos convictos. Aconteça o que acontecer nesse mundo, nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Espero que vocês também estejam. Pai querido, abençoe cada ouvinte dessa palavra e também, Senhor Deus, abre o seu entendimento espiritual, desvenda os seus olhos, para que possam compreender a palavra do Senhor e a palavra que nos diz que o Senhor há de voltar. Eu sei que esses dias que estamos vivendo têm demonstrado, Pai, que a humanidade está agonizando. E nós precisamos confiar que o Senhor pode voltar a qualquer momento e estamos preparados para isso. Se alguém, Pai, que está ouvindo, que ainda não se preparou, Pai, toque o seu coração através do Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, para que possam entender e estar, Senhor Deus, aptos em Cristo Jesus para a eternidade, seja pela morte natural, acometido de doença ou qualquer situação ou a tua volta iminente. Todos possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.